Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindola e hoje é dia de Lovecraft Country, episódio 7, I Am. Antes da gente começar, eu já aviso que esse vídeo tem spoilers, então se você não assistiu ao episódio, assista e depois volte aqui para assistir o vídeo e comentar. Aqui no card, aqui em cima, eu vou deixar o link de outros vídeos de Lovecraft Country que a gente já fez aqui no canal, caso você tenha interesse em assistir. Todos eles têm um resumo explicado, referências e análises dos episódios. Como em todos os vídeos, eu sempre começo fazendo um resumo explicado, então eu acabo unindo coisas que aconteceram no episódio anterior com o episódio atual, trazendo explicações de algumas cenas. Se você não quiser assistir essa parte, é só pular pro tempo que tá aqui na tela. O episódio 7, então, foi todo construído em volta da Hipólita a partir dos acontecimentos do episódio 4, que foi o episódio em que eles estavam em Boston e a Letty, o Chick e o Montrose abandonaram, né, a Hipólita e a Diana na volta para casa, né, eles iam voltar todos para Chicago juntos, eles acabam abandonando elas para fazer aquela missão no museu, com todo aquele lance Indiana Jones, e ela acaba ficando muito revoltada com isso e resolve ir até Arden por conta própria para tentar entender o que aconteceu com o George. Então a gente começa o episódio ali com a Hipólita olhando o planetário de ouro, aquele que ela pegou na mansão Introp no episódio Holy Ghost. Então ela tá ali tentando decifrar como é que faz aquele negócio funcionar e a gente vê um flashback de 3 dias antes dela em Arden, olhando os escombros da hospedaria, né, que despencou ali na cabeça do Samuel Braithwaite durante o ritual com o Chick. Enquanto ela tá lá, ela percebe que tem uma madeira que possui um símbolo muito similar ao símbolo que tá no planetário. Então ela acaba percebendo que esse símbolo na madeira, junto com o símbolo que tá no planetário, são elementos muito importantes para ela conseguir descobrir o que aconteceu com o marido dela. A gente deixa um pouquinho a história da Hipólita de lado e o episódio começa a tentar focar em unir as pontas soltas que ficaram dos episódios anteriores. Então a gente tem ali um leve arco entre a Cristina e a Ruby. A gente acaba tendo, então, a confirmação de que quem tá no porão, né, fechado lá no porão, é o William e é a Adele. Como a gente tinha falado já nos episódios anteriores, né, que poderia ser isso. A Ruby confronta a Cristina querendo saber sobre tudo, e a Cristina fala que a situação, né, o que ela tá buscando tem a ver com a família da Ruby. Essa pode ser uma indireta, enfim, que a Cristina já sabe que a Letty tá grávida do Chick, e aí a gente entra nesse outro arco logo na sequência, né? A Letty sonha com a Hannah, que é a ancestral do Chick, sonha aquele mesmo sonho que o Chick teve, né? Um sonho compartilhado ali, da Hannah fugindo da mansão Braithwaite com o livro dos nomes embaixo do braço, só que ela olha pra Letty e a Letty tá grávida e logo depois ela pega fogo. Aí ela conversando com o Chick, falam sobre a Hannah tá com um livro, o Chick não tinha reparado, e eles finalmente têm essa epifania de que o livro é o livro dos nomes, né? É um livro que eles podem ir atrás e talvez ter uma vantagem em cima da Cristina, já que a Cristina queria as páginas e eles vão atrás do livro todo. Quem pode ajudar a descobrir onde está o livro? Ele mesmo, Montrose. Então os dois vão até a casa do Montrose e acabam vendo ali uma cena e confirmando, né, a questão do Montrose com o Sammy. Os dois estão brigando na porta do apartamento e é na hora que o Chick chega e aí se cria todo aquele drama, né, de família, já que Montrose sempre descontou no Chick as suas frustrações de vida, né? Então ele fazia aquilo, acabava batendo nele muito pra descontar algumas frustrações que ele tinha com o pai dele, né? Vira um arco aí muito dramático naquele momento, é uma cena muito pesada, mas também muito importante pro desenvolvimento da série. Cabe a Letty fazer tudo, como sempre, né? Ela acaba conversando com o Montrose e ele diz que existe uma pessoa em St. Louis que talvez possa ajudar na jornada aí atrás do livro dos nomes, que é uma amiga da prima da Dora, que é a mãe do Chick. Então eles acabam entrando aí nessa ideia de ir até St. Louis e tentar recuperar o livro dos nomes, ou tentar pelo menos ter uma dica, uma pista sobre esse livro. Para conseguir fazer isso, então, eles pensam em pegar o carro da Hipólita emprestado, eles vão até a casa da Hipólita, mas a Hipólita já tá ali com tudo mais ou menos organizado para uma viagem, né? Porque enquanto tá se desenrolando esses arcos, ela consegue descobrir como é que abre o planetário e vê que dentro dele tem uma chave e umas coordenadas geográficas. Então ela pega a chave, anota ali as coordenadas, pega o carro, bota as coisas dentro e resolve fazer essa viagem. Ela dá um perdido no Chick dizendo que a viagem é por causa do guia. O Chick não acredita muito no que ela fala, né?
porque realmente o guia acabou de ser impresso, porque tem uma viagem agora, mas ela acaba dizendo que não é problema dele e segue viagem. Claro que ela segue viagem sem a Diana, então ela deixa a Diana com a Ruby. Então acontece aquele momento ali que a Letty e a Ruby se encontram, mesmo estando, sei lá, 4 episódios sem se encontrar, e a Ruby continua bravíssima com a Letty. Ela e o Chick conversam e eles resolvem então se dividir, né? A Letty fica pra conversar com a Ruby e tentar se entender, e o Chick segue viagem de ônibus até St. Louis pra ver se consegue alguma pista sobre o livro. Aqui a gente não sabe se os acontecimentos são paralelos, né? A gente sabe que a Hipólita tá indo pro observatório, a viagem dela é até o Kansas, né? Ela vai pra Mansfield, no Kansas. É uma viagem que demora um bom tempo e paralelamente essas outras coisas vão acontecendo. Então o Chick tá indo pra St. Louis e a Letty e a Ruby estão ali conversando em casa e cuidando das crianças que vão vir fazer uma festinha com a Diana. Ela e a Ruby acabam se entendendo, mas fica um pouco assim, a gente pensando se a Ruby não se entendeu com ela pra alguma coisa que a Christina precisa, pra ficar de olho na irmã, pra tentar encontrar alguma coisa, né, e passar pra Christina. Fica isso no ar, assim, se entenderam mesmo ou se a Ruby tá trabalhando aí como uma agente dupla, né. Numa hora ali que a Ruby tá cozinhando, ela diz pra Letty provar um molho, a Letty fica enjoada, a Ruby diz, talvez você esteja grávida, o que talvez confirme que a Christina já sabia. A Letty tem meio que uma síndrome de pânico, entra no quarto da Hipólita pra respirar e dá de cara com o Planetário de Ouro. Nesse momento ela liga pra casa da velhinha, amiga da prima do Chick, e diz pro Chick o que aconteceu, passa as coordenadas pra ele e tal. O Chick já tava em St. Louis jantando ali, né, conversando com a velhinha. Ela diz pra ele que o livro provavelmente pegou fogo em Tulsa, porque, enfim, com o massacre eles botaram fogo em tudo, as pessoas perderam tudo, poucos sobreviveram. E ela resolve mostrar pra ele um livro de fotos, né, e nesse livro tem a prima dele, e ela tem uma marca num braço muito parecido com uma marca que o Chick tem nas costas. Essa provavelmente é uma referência à marca de Caim, né? De Caim e Abel. É uma dinâmica aí que a gente já viu em outros seriados, Alô, Supernatural. Então vamos ver como é que vai ser desenvolvido aí nos próximos capítulos. Aí a gente volta pro arco da Hipólita, ela chega no observatório, ela vê que tem toda uma geringonça lá que é muito similar ao planetário. Ela fica horas fazendo cálculos lá, tipo a Nazaré Tedesco, assim, fazendo cálculos, pra tentar entender o que ela tem que colocar ali e ligar a máquina, porque não é só botar a chave. Nesse momento em que ela realmente consegue fazer o negócio funcionar, os policiais do Lancaster chegam e começam a interrogar ela, né, o que ela tá fazendo ali, como é que ela entrou, ela acaba dando um perdido, e nessa hora o Chick chega, eles lutam com os policiais, e nesse meio tempo se abre um portal atrás deles, eles são sugados. E é aí que a gente acompanha a viagem realmente da Hipólita por esse mundo multidimensional. A todo momento o seriado nos mostra coordenadas geográficas embaixo e também algumas referências de tempo. A gente não sabe muito bem como esses tempos funcionam, mas pela quantidade de tempo que vai aumentando enquanto ela tá em cada uma dessas terras diferentes, esses planetas diferentes, dá pra entender que ela ficou uma quantidade grande em cada um desses lugares. O primeiro planeta, então, que ela vai é basicamente a mesma coordenada de Mansfield, só que num universo paralelo. Aí depois ela é transportada, né, pra espaçonave onde ela encontra a Beyond Cest, que é aquele alien, né, aquela mulher meio alien e tal. Elas conversam, ela diz que ela não tá numa prisão. Ela demora um tempo pra entender o que aquele ser quis dizer pra ela. Ela fica ali um bom tempo, ela pensa em escritores, ela faz testes de gravidade ali dentro da nave, e quando ela tá prestes a tentar fugir, elas se encontram novamente e a Alien pergunta pra ela o que ela gostaria de ser, quem ela é, onde ela gostaria de estar, e ela fala brincando que gostaria de estar dançando com a Josephine Baker, que é uma dançarina super famosa dos anos 50, em Paris. No que ela fala isso, a vontade dela realmente acontece, ela é transportada para um palco em Paris com a Josephine Baker e fica aquela sensação de tipo, ela pode fazer tudo, ela pode ir a qualquer lugar. E a Hipólita realmente começa a tirar o melhor dessas experiências, né? Ela passa muito tempo em Paris, não só até aprender totalmente a coreografia, mas também para viver aquela experiência, saber o que ela pode ser como mulher, o que ela pode conquistar, o que ela não conseguiu ter na vida dela ao longo do tempo em que ela cumpriu o papel da mulher ideal nos Estados Unidos. Em um desses momentos a gente vê um diálogo muito pesado e muito sincero
entre a Josefine e a Hipólita. Dá pra ver que realmente é carregado de muito sentimento, assim, é um negócio que é muito bonito de assistir e também muito triste, né, porque é uma realidade que não mudou muito até hoje, sobre as amarras da sociedade em cima das mulheres, ainda mais as mulheres negras. Então a gente tem todo um diálogo muito legal ali, e a gente consegue perceber a raiva que a Hipólita tem daquela sociedade, das amarras que ela vive, mesmo ela não sendo mais escrava, né, ela ainda é uma escrava com amarras invisíveis. Nesse momento ela é munida por essa raiva e acaba sendo transportada para uma outra terra, onde ela é uma guerreira amazona, conhecida como Aozi, que é de um reino africano de Daomé. Então as Aozi eram o equivalente, né, às deusas amazonas aí da mitologia. Elas realmente existiram, então uma referência direta do episódio a essas mulheres, mas naquela realidade é um pouco modificado quem elas estão combatendo, que são os soldados confederados. Então tem tudo a ver com a temática de Lovecraft Country, já que os confederados eram supremacistas brancos e fizeram aí um genocídio com milhares de pessoas negras. A gente vê a Hipólita passar muito tempo nesse planeta, né, nesse universo paralelo. Ela fica muito tempo lá desenvolvendo as suas habilidades de luta e também desenvolvendo a sua confiança, e mais do que isso, liberando aquela raiva que ela teve durante tanto tempo dentro dela e que fez com que ela se apequenasse ao longo dos anos. Quando ela finalmente se torna líder ali do regime militar, né, delas, e realmente vai para uma batalha contra os confederados, ela vê que aquele arco da vida dela que ela estava vivendo finalmente se encerra e ela resolve voltar para uma realidade junto com o George, onde ela possa, sendo essa nova mulher e tendo a confiança que ela tem, falar tudo o que ela não pôde falar quando ele era vivo. A gente tem um flashback bem legal de uma cena do Sandal, que é o primeiro episódio da série, só que o desenrolar dela é completamente diferente. Nele a Hipólita conta tudo o que viveu nesses universos paralelos pro George, e também tem a motivação para dizer que ele era um dos problemas na vida dela, né? Que ele não incentivou ela a crescer, que ele não incentivou ela a ser mais, a querer mais, a executar mais, e acabou ajudando que ela se sentisse cada vez menor. É um desfecho muito bonito para os dois, já que eles não tiveram essa oportunidade enquanto o George era vivo. A gente não sabe se o tio George em algum momento vai voltar, até porque no momento que tu abre um portal e entra nele e vive outros universos, tu também abre a possibilidade de que coisas desses outros universos entrem na nossa Terra, né? Então o portal, ele existe de ambos os lados, a gente vê essa dinâmica em diversas séries. Então a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora. Pode ser que o tio George volte, né? Um tio George de uma outra Terra, a gente não sabe. Mas a partir desse momento eles têm ali uma ligação, eles se entendem, ele pede desculpa e eles acabam vivendo uma outra aventura num outro planeta, agora já uma coisa meio cartunesca ali, mais quadrinhos, baseado na história que a Diana desenhou deles, né? Nesse momento, então, eles descobrem outras terras, outros universos, eles descobrem outras civilizações, outros animais mesmo, assim, outros ecossistemas, e são realmente desbravadores, né? Eles passam a fazer descobertas e viver aquele sonho que a Hipólita sempre teve de descobrir o mundo, de descobrir coisas novas. Depois desse arco, então, ela encontra de novo aquela criatura, né, a Beyond, e elas conversam. Ela diz que tá preparada para receber a Hipólita na sua nação, para fazer parte ali do todo, mas a Hipólita sabe que ela tem que voltar para casa para ajudar a Diana, né, ela não pode deixar a menina sozinha, e a gente fica sem saber qual foi o desfecho, né, talvez no próximo episódio a gente saiba que ela foi direto para Chicago. A gente não vê ela retornar, a gente não sabe se aquelas placas de energia que foram colocadas nela logo no início dessa jornada vão ser retiradas ou se vão permanecer ali para que ela possa voltar para esses universos futuramente. Então ficou em aberto e provavelmente a gente vai saber mais no próximo episódio. Nessa hora a gente tem o desfecho também do arco do Tic. Ele retorna daquele portal com um livro em mãos, que é o livro de Lovecraft Country, escrito pelo tio George. Então esperar que o desfecho do livro seja o mesmo desfecho da série, que seja positivo para eles, né? Talvez ele saiba aí para onde seguir a partir desse livro. A gente também não sabe como que foi a viagem do Tic durante esse tempo, né? Vai ser bem interessante quando a gente conseguir realmente ver no próximo episódio tudo que ele passou nesses universos paralelos também. Como ele vê que a tia dele não retornou do portal e tá tocando um alarme, provavelmente mais policiais vão chegar, ele acaba tirando a chave ali da máquina do tempo, desligando as coisas de qualquer jeito, e ele vai embora, mas ele não percebe que no chão ficou o quadrinho da Diana, né, assinado com o nome dela,
junto com o policial. Então essa vai ser a consequência aí do próximo episódio, o que vai acontecer com ela e o que vai acontecer com a família Freeman. Assim como o episódio anterior, eu achei esse episódio muito bom, né, que o anterior foi todo focado ali na Gia e o desenvolvimento da personagem, a gente conheceu um pouquinho mais sobre ela. Eu gostei muito desse episódio também, eu acho que os episódios dedicados estão sendo muito importantes pra gente entender mais sobre os personagens, aprofundar eles mais. Eu li que a Misha Green tinha essa pretensão quando ela começou a adaptar o livro para esse seriado, né, de ter um background bem forte de cada personagem, tanto é que o personagem do Montrose está sendo super desenvolvido com um arco completamente diferente do livro, pelo que eu li, porque eu não li o livro, mas que ela tem esse foco, assim, em tentar desenvolver ao máximo pra gente realmente ter uma empatia por aquele personagem e também perceber que ele tem dois lados, né, ele não é uma pessoa 100% boa, ou que tá sempre certa, ou que nunca erra, né, aquele herói que tanto é pintado pelas pessoas de que não tem nenhuma falha, de que não tem nenhuma fraqueza, né? Todos os personagens, eles apresentam várias nuances e isso é muito legal. E no caso da Hipólita, a gente vê um desenvolvimento dela tremendo conforme ela vai passando de um planeta para o outro. Tu vê que ela vai se desenvolvendo como personagem, se entendendo como mulher e percebendo o quanto ela poderia ser maior, o quanto ela poderia ser melhor. Então eu achei esse episódio incrível, ainda mais que ele consegue transitar muito bem entre o drama, a ficção, né, a aventura. Ele vai passando por vários momentos. Tu tem ali a questão das Amazonas, né, tem a parte da ficção científica e tu também tem o drama familiar ali da Hipólita com o George. Então ele consegue fazer essa transição muito bem entre os vários núcleos e entre as várias ideias do episódio. Então eu gostei muito, achei muito bem feito e fiquei muito feliz de ver esse desenvolvimento da Hipólita. Eu sei que no livro ela tem um desenvolvimento grande, que pelo que eu li é completamente diferente do que acontece no seriado. Eu não li qual que é o arco dela no livro, porque ainda pretendo ler o livro mais pra frente, mas eu vi que pelos comentários era completamente diferente do que foi abordado na série, e tanto as pessoas que leram e depois assistiram o seriado gostaram das duas visões, né? Então fiquei muito feliz de ver essa recepção dos fãs do livro em relação à série e que fica bem próximo do que eu tenho achado, assim, que a série tem sido maravilhosa. Sobre o arco do Chick, nesse episódio, né, a gente viu pouca coisa, mas dá uma sensação, assim, de frustração, né? Tu vê que ele tá sempre correndo atrás de tentar saber um pouquinho do passado dele, saber mais sobre a família da mãe dele, e ele sempre é impedido por alguma coisa que terceiros fizeram, né? Que impedem que ele consiga ter essas informações, que ele consiga saber mais sobre o passado dele. Então é uma coleção de frustrações que ele tá passando, e acho que isso vai colocando o personagem aí que a gente já viu que é instável, né, que ele tem reações instáveis, sentimentos muito fortes, traumas muito fortes, coloca ele num caminho, assim, atrelado à frustração e à raiva, que pode ser que exploda no final. Então eu tô bem curiosa pra ver como é que vai ser esse desenrolar da história principal nos próximos episódios, né? Porque agora são só mais 3. Pela promo já deu pra perceber que o próximo episódio vai ser bem focado nas consequências desse episódio. Então a questão do quadrinho que ficou pra trás, né? Lá no observatório, da Diana e tal. A gente vai ter uma temática meio a Hora do Pesadelo. Então eu tô bem animada pra saber o que vai acontecer e qual que vai ser o arco da Diana nisso tudo, assim. Tô bem ansiosa e bem motivada pra ver o próximo episódio. Então em I Am a gente teve muita referência, mas muita referência a pessoas, né, a personalidades e não tanto a livros. Além do livro do Lovecraft que aparece, a gente tem pouquíssimas coisas assim em tela nesse episódio pra gente poder trazer como referência, mas tem alguns detalhes aí que podem ter escapado e que eu vou trazer no vídeo agora. O primeiro é o arco do Bobo, que é o amigo da Diana, que a gente já comentou sobre ele num outro vídeo, que foi no Holy Ghost. Ele é a interpretação do menino Emmett Till, que foi assassinado aos 14 anos no Mississippi por 2 homens brancos. A Misha Green tem deixado essa história meio que correndo por fora, assim, ela vai dando algumas pistas sobre isso. Nada foi falado oficialmente de que é ele, mas toda a mídia já falou sobre ser uma representação do menino no seriado, né? Então, além do episódio 3, que é o Holy Ghost, onde ele aparece jogando com as crianças na mansão Entrope, ele também aparece no episódio 4, no A History of Violence, brincando com a Diana na casa da Hipólita, enquanto a Hipólita tá olhando ali o Planetário de Ouro. E aí, nesse episódio, ele é citado
enquanto a Letty e as crianças estão jogando ali na sala, uma delas pergunta quando é que ele vai voltar de viagem. Então a viagem deve ser uma referência ao caso real, né, que quando ele viajou ele foi assassinado. Então a Misha Green tá construindo a história dele paralelamente com a história principal de Lovecraft Country. E aí a gente não sabe como é que vai ser o próximo episódio, né, porque se ele fez a viagem, talvez ele não retorne, se ela seguir a mesma história, né, a história real, ou ela possa ressignificar aí esse acontecimento. Esse caso é bem famoso nos Estados Unidos e eu vou deixar aqui embaixo o artigo que eu escrevi onde tem referência sobre isso. Fora que o próximo episódio chama de Guia Bobo, então não sei se é alguma referência, mas me parece que sim. Além dessa referência, nesse episódio a gente teve referência a Elza Soares, né? Brasil marcando presença aí. De acordo com o aplicativo da HBO, que é o HBO Extras, que tu pode ligar enquanto tu tá assistindo o episódio, ele vai te passando curiosidades sobre a produção. O visual da Beyond Cest, aquele afrofuturismo, né? De como ela foi criada, os tons roxo, rosa, daquele conceito em torno dela. Tudo isso foi tirado como inspiração de um clipe da Elza Soares, que é chamado Mulher do Fim do Mundo. Então essa é uma informação oficial da HBO e a gente fica muito feliz, né, com a Elza Soares rainha marcando presença aí numa produção internacional. Tanto o link do vídeo quanto do aplicativo eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Além da Elza Soares, outras mulheres extremamente famosas e revolucionárias são referenciadas nesse episódio. Então uma outra mulher muito revolucionária e que marcou a época, que é a Bessie Stringfield. Ela foi a primeira motociclista negra nos Estados Unidos. Ela foi a primeira a andar pelas estradas dos Estados Unidos sozinha de moto. E ela é referenciada naquela cena em que a Hipólita tá dirigindo, né, rumo a Mansfield, e ela aparece do lado ali dando um oizinho, né? Então essa foi uma referência muito legal que eles colocaram nesse episódio. Além dela, a gente pode ver a Frida Kahlo durante o período em que a Hipólita tá em Paris. A Frida aparece numa cena, numa escada, fazendo, né, um discurso ali para as mulheres presentes, para o público presente, sendo ovacionada logo depois. Então essa é mais uma referência aí desse episódio. Além dessas mulheres que eu já mencionei, a própria Josephine Baker é uma referência, né, porque ela se tornou um personagem nesse episódio, mas ela é um ícone da história mundial, né, da cultura, tanto da dança quanto da música. Ela era cantora, era bailarina e ela era muito famosa na França, né, ela é considerada um ícone por lá. Ela nasceu nos Estados Unidos e acabou indo morar na França porque nos Estados Unidos ela sofria racismo. Então essa é mais uma referência aí do episódio que traz essas várias mulheres fortes para integrarem o time junto com a Hipólita. E para finalizar, uma teoria, né? Eu não li o livro, eu não quis saber nenhum detalhe para não tomar spoiler, mas eu crio minhas próprias teorias aí a cada episódio. Algumas já se confirmaram, né, nesse episódio, algumas realmente aconteceram. Na cena em que o Tiki tá ali em St. Louis conversando com a senhorinha, ele vê uma foto, né, que foi o que eu já mencionei por aqui, que a prima dele tem uma marca que é a mesma que ele tem nas costas. E aí a gente tem essa questão da marca de Caim, que pode ser que se torne realmente aí uma realidade, né? A marca de Caim, historicamente, ela serve como uma proteção. Então a gente precisa saber o que isso vai significar para o Tiki. Será que o feitiço que está nas páginas do Titus Braithwaite e que fala de morte significa retirar essa proteção que ele tem para que ele possa servir como uma vítima num ritual, né? Futuramente, aquele que a Gia viu? Não sei, mas acho que vale a pena a gente ficar ligado aí para os próximos episódios, o que pode acontecer. É isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aqui nesse vídeo. O like ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, é um vídeo que demora muito, requer muita pesquisa, então por favor, deixa ele aqui para nos ajudar. Aqui na descrição tem também o link do Apoia-se, então a partir de R$5 você pode nos ajudar a manter o site, podcast, YouTube e a gente fazendo conteúdo aí todos os dias para vocês. Aqui na descrição também eu vou deixar o link do artigo desse episódio e os links referenciados ao longo do vídeo. É isso, até a próxima e valeu!